Então vamos iniciar, meus irmãos, nossa aula de hoje da DNI, Discipulado Nazareno Internacional. Hoje vamos ter a nossa primeira aula, então, a primeira série dessa série, Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Bem-vindo todos os irmãos e irmãs que entraram, que fazem parte do nosso grupo hoje à noite. Chegamos aqui a 10 pessoas que estão reunidas. Esperamos que esse grupo aumente, mas graças a Deus pela vida de todos vocês, irmãos. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos, nosso trabalho, Senhor, e te damos graças por hoje à noite podemos estar aqui, podemos olhar a tua palavra e aprender da tua palavra. Que seja um tempo precioso e abençoado na vida de todos nós. Abençoa cada família, cada casa que está linkado aqui, Senhor, junto conosco, todos juntos. Queremos ter um tempo abençoado com o Senhor e pedimos que o Senhor tome essa reunião e que ela seja uma bênção nas nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos iniciar então, irmãos. Agradecemos aos nossos irmãos da mídia aí, que gente preciosa, irmã Mônica, Ana, e os irmãos que têm permitido que nós que somos um pouco atrasados nessas coisas, possamos estar aqui compartilhando isso, né? Vamos iniciar então, irmãos, nosso estudo hoje à noite. Vamos estar ouvindo então todos os tópicos. Tem 5 minutos de um áudio e vamos ser isso toda quarta-feira. Hoje o nosso tópico vai tratar de quem somos. Nós somos a Igreja do Nazareno. E esta é a série Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Dia 1. Quem somos nós, os nazarenos? Um dia muito abençoado para todos os nossos ouvintes. Nós somos a Igreja do Nazareno, uma igreja cristã de santidade e missionária. Seja bem-vindo a este novo programa de ensino espiritual intitulado Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. Hoje começamos uma nova etapa de crescimento e conhecimento na fé, para descobrir juntos o que cremos, por que cremos e como vivemos a nossa fé cristã no mundo de hoje. Nosso primeiro tema é muito importante. Quem somos nós, os nazarenos? A palavra de Deus diz em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A Igreja do Nazareno nasceu como uma resposta do povo de Deus que desejava viver o Evangelho em santidade, compaixão e missão. Somos uma igreja que crê na graça transformadora de Deus, que muda o pecador em nova criatura e o chama a viver uma vida santa. Nosso nome, Igreja do Nazareno, reflete nossa identidade com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que veio salvar o mundo, curar os quebrantados de coração e trazer esperança aos que estavam perdidos. Como nazarenos, cremos que a missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações. E também afirmamos que nossos valores fundamentais são 3. Somos um povo cristão. Somos um povo de santidade. Somos um povo missionário. 1. Somos um povo cristão. Cremos em Deus Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que Cristo é o único caminho da salvação. Por isso afirmamos com o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Igreja do Nazareno não é uma nova religião, mas parte da Igreja Universal de Jesus Cristo, unida a todos os que confessam sua fé no Senhor como Salvador e Rei. 2. Somos um povo de santidade. Cremos que Deus não apenas nos salva do pecado, mas também nos santifica por completo. O propósito de Deus é que vivamos em obediência e pureza, cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade não é perfeição humana, mas a obra de Deus no coração do crente. O Espírito Santo purifica, transforma e capacita para viver como Cristo. Por isso, a nossa igreja prega que a santificação é o centro do Evangelho.
3. Somos um povo missionário. Cremos que toda pessoa precisa conhecer a Jesus. A Igreja do Nazareno existe para levar o Evangelho a cada nação, tribo e língua, e para servir com amor aos mais necessitados. Jesus disse em Atos 1:8: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser nazareno é fazer parte de uma família mundial de crentes, que amam, servem e anunciam a Cristo. Hoje, a Igreja do Nazareno está presente em mais de 160 países, levando esperança, educação, saúde e compaixão a milhões de vidas. Eu te convido a orar. Senhor Jesus, obrigado por me chamar para fazer parte da tua igreja. Obrigado pela visão e missão da Igreja do Nazareno, que proclama o teu amor e a tua santidade em todo o mundo. Ajuda-me a viver com fidelidade, a ser um verdadeiro discípulo e uma testemunha da tua graça. Faz de mim um reflexo do teu caráter, para que outros te conheçam através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Hoje, reserve alguns minutos para escrever em um papel 3 motivos pelos quais você é grato por pertencer ao povo de Deus. E se ainda não é membro de uma igreja, convidamos você a se unir à Igreja do Nazareno, onde encontrará uma família que ama, ensina e ajuda você a crescer em Cristo. Lembre-se, ser nazareno não é um título, é um estilo de vida. É amar como Cristo, servir como Cristo e viver em santidade para a glória de Deus. Nós somos a Igreja do Nazareno, e este foi o dia 1 da série radial, Fundamentos Nazarenos, para todo crente em Cristo Jesus. Esperamos você amanhã, se Deus permitir, com o dia 2, um só Deus verdadeiro, o Deus Trino. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer cada dia mais no conhecimento da sua verdade e da sua graça. Então, irmãos, esse foi o áudio da nossa série Fundamentos Nazarenos para todo crente em Cristo Jesus. O dia 2, então, vai ser na próxima quarta-feira, Deus permitindo, e nós vamos tratar, então, de um outro tema. Então, amados irmãos, o nosso tema de hoje nos permite conhecer, saber, nós tomarmos ciência de quem somos, né? Eu creio que vocês têm o manual da Igreja do Nazareno, esse é o manual 2023. E aqui nas primeiras páginas do manual, nós temos um contexto histórico. E esse contexto histórico nos fala de como nasceu a Igreja do Nazareno. Né? Temos uma bonita história. Nós podemos dizer que a Igreja do Nazareno não nasceu de nenhuma divisão de igrejas. Não houve uma cisão, não houve um cisco, alguma coisa que dividiu a igreja, não. Por volta do final do século XVIII, aconteceram muitos movimentos piedosos, nós chamamos, né? Muitos movimentos de santidade nos Estados Unidos, próximos ali do Canadá, e esses surgiram então vários grupos de santidade, chamados Holidays. E esses grupos de santidade cresceram, fundaram igrejas, e já em 1880 e poucos ali já haviam igrejas com o nome, havia uma associação já chamada Associação das Igrejas do Nazareno Pentecostais. Esses grupos que surgiram por volta do final do século XVIII e início do século XIX, se conheceram, se uniram, né, e culminou, então, em 1908, numa união desses grupos religiosos, né, desses grupos de santidade, culminou, então, a Igreja do Nazareno, com esse nome, Igreja do Nazareno, 1908, em outubro de 1908. Surgiu, então, com esse nome, a Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno não surgiu, então, e como alguns dizem, né, a Igreja do Nazareno surgiu como uma resposta, então, aos movimentos que aconteciam naquela época de santidade, movimentos pentecostais. Os livros de história assinalam
o início do pentecostalismo mundial por volta de 1900, entre 1900 e 1910. Mas antes de 1900, a Igreja do Nazareno já havia uma união de igrejas chamada Associação das Igrejas Pentecostais. Então nós podemos dizer que nós somos uma igreja pentecostal antes de surgir o movimento pentecostal com a sua maior força. Os irmãos perceberam que no nosso áudio nós temos 3 pontos, os quais por que nós nos identificamos, quem somos. Então o primeiro ponto diz: somos um povo cristão. A Igreja do Nazareno é um ramo, um braço da Igreja Universal, no sentido de todos os crentes em toda a terra. Nós somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja cristã. E nos unimos, em um corpo, somos uma igreja ainda mundial, somos uma das poucas igrejas com uma organização mundial, e que está hoje, irmãos, em 165 países. Me parece que o último foi na Bélgica, em que o movimento missionário alcançou. Somos um povo cristão. Cremos em Deus Pai, cremos em Jesus, seu Filho, cremos no Espírito Santo. Nós tomamos para nós a história do povo de Deus desde o Velho Testamento. As Escrituras Sagradas são a nossa base de fé e ordem, e nós temos como o Senhor Jesus, como aquele que pagou o nosso preço lá na cruz. Somos um povo cristão, somos discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo nos fala então em 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O Senhor Jesus, irmãos, lá em Mateus 16, 18, disse aquela palavra: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, irmãos, não é uma organização no sentido de corpo. A igreja é um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo, somos discípulos de Jesus. Nós seguimos ao Nazareno. Nós somos cristãos por excelência no Senhor. Somos um ramo da igreja que está espalhada pelo mundo todo. A Igreja do Nazareno escolheu também, eu gosto desse nome, Igreja do Nazareno, porque Jesus se identificou, irmãos, como Nazareno. Você sabe, ele nasceu em Belém, da Judéia, mas Jesus cresceu em Nazaré, da Galileia. E por isso Jesus foi chamado, então, de Nazareno. Vocês sabem que a Judéia, então, era considerado, vamos dizer assim, os judeus de sangue azul, os judeus que tinham uma raça, uma genealogia, eles sabiam a sua descendência. E a Galileia era um lugar onde havia uma mistura de povos, Mas foi na Galileia, irmãos, que Jesus decidiu crescer. Ele cresceu na Galileia, um ambiente um tanto desprezado pelos judeus. A Galileia era considerada assim, não é uma mistura, Mas o profeta Isaías disse, Galileia dos gentios, Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, a luz raiou. Foi na Galileia, um lugar, você sabe aquela conversa de Felipe e Natanael, em que um disse para o outro: será que vem alguma coisa boa na Galileia? Daquele lugar desprezado, daquele lugar que não tinha a fama, de Jerusalém. Foi lá que Jesus chamou os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, André, e formou então os discípulos, e foi lá na Galileia que Jesus fez muitos dos seus milagres, à beira do mar da Galileia, onde Jesus começou o seu ministério, um ministério muito profícuo, Foi na Galileia um dia, quando Jesus entrou na sinagoga, Lucas 4,19 diz isso,
que Jesus entrou na sinagoga e deram para ele ler o livro do profeta Isaías, e ele leu aquele lugar que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, né? Curar os quebrantados de coração, pregoar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, né? As boas novas do Evangelho, irmãos, começaram a ser anunciadas na Galiléia. Quando Jesus leu essa passagem, Lucas 4,19, ele entregou o livro ao dirigente e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Então, nazarenos, irmãos, somos nazarenos, e esse nome foi um nome escolhido para essa união de igrejas, porque também a igreja do Nazareno começou muito humilde, a igreja do Nazareno começou entre os pobres, irmãos. A igreja do Nazareno começou entre os pobres. Eu ouvi a história, assim mais, lá eu tenho viajado bastante, né? Eu ouvi essa história, então, que lá no início da igreja do Nazareno, na sociedade havia uma dificuldade, muitas mães solteiras, muitas mulheres que não conseguiam criar seus filhos, porque tinham que trabalhar. Então, a igreja do Nazareno, quando surgiu para ser também uma protagonista na sociedade, porque muitos nazarenos abriram as suas casas para acolher esses filhos, muitos órfãos, e a igreja do Nazareno, então, estava sendo, então, mas aquela igreja que faz diferença na sociedade, né? Então, somos um povo cristão, seguimos a Cristo. O nosso profeta maior é Jesus, o nosso Salvador é Jesus. Nós podemos dizer, como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu é aquele que tens as palavras de vida eterna. Somos um povo cristão. Segundo ponto, irmãos, da nossa aula de hoje, nós somos um povo de santidade. A igreja do Nazareno, irmãos, quando surgiu, ela surgiu desses movimentos de santidade, né? Desses movimentos de santidade. Quando nós estudamos um pouco da Reforma e da história da igreja, nós vimos que a Reforma tratou, sim, de teologia, a Reforma tratou das Escrituras, a Reforma tratou bastante da igreja, mas a Reforma não falou nada sobre santidade. Então, depois da Reforma, lá por 1500, né, surgiram então esses grupos que ansiavam também por uma vida santa. Então, os irmãos John e Carlos Wesley, com o seu avivamento wesleyano, considerado, irmãos, o avivamento mais próximo daquele que aconteceu em Atos 2. Deus usou John e Carlos Wesley. Por isso nós somos uma igreja com uma identidade armínio-wesleyana, porque nossa igreja tem muito da doutrina de Armínio e Wesley. Nós acreditamos e cremos que o Senhor não somente salva as pessoas, que o Senhor não somente perdoa os pecados, que aquele que se encontra com Jesus não é alguém que faz um rito, não é alguém que tem ele apenas se batiza, não, ele tem uma mudança interior. A igreja do Nazareno crê, e essa é uma mensagem central, irmãos, né? A mensagem de santidade tem sido a mensagem central da igreja do Nazareno. Por isso, lá no nosso logo, né, nós temos aqui a pombinha, né, com a Bíblia aberta, e muitas igrejas têm embaixo santidade ao Senhor. Por quê, irmãos? Por causa dessa herança que nós temos da formação da igreja do Nazareno. Nós somos uma igreja que preza pela santidade. Nós cremos que Deus não somente salva o pecador, mas o modifica por dentro. Traz a ele uma mudança de vida, e essa mudança de vida é uma mudança de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o verso 25, o apóstolo Pedro, escrevendo, nos fala, irmãos, sobre essa santidade a qual nós somos
chamados a viver, irmãos. Não temos como não viver uma vida de santidade. Vocês lembram do que Hebreus 12, 14 diz, né? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, somos chamados para uma vida santa. Somos chamados, irmãos, para uma vida de impacto na sociedade, onde os nossos vizinhos, os nossos colegas de aula, os nossos familiares, o mundo em que nós vivemos, vejam em nós a luz do Senhor, vejam em nós o sal da terra, vejam que tivemos um encontro, né, com aquele que é santo. Então, o segundo ponto do nosso estudo de hoje nos fala, o primeiro ponto, somos um povo cristão. Nós somos um povo cristão. A cruz faz parte da nossa mensagem evangelística. Segundo, somos um povo de santidade. Né? Somos um povo para vivermos santidade. Santidade não quer dizer impecabilidade. Né? A impecabilidade, irmãos, não é para essa esfera, não é para esse tempo. Se alguém disser que não peca, faz Deus mentiroso. Somos todos pecadores. Mas a grande diferença é que quando temos um encontro com Cristo, nós fomos transformados, nós somos chamados para uma vida santa. Continuamos naquela mesma condição de pecadores, mas agora pecadores arrependidos. Pecadores que buscam uma mudança, alguém que não vive mais no pecado, mas tem uma vida liberta pelo Senhor. Os irmãos que quiserem colocar comentários aqui, irmãos, fiquem à vontade, seria muito bom ouvir os comentários de vocês, e talvez alguma pergunta que a gente possa responder, vamos fazendo. O terceiro ponto, irmãos, da nossa aula de hoje, diz que nós somos um povo missionário. A Igreja do Nazareno, irmãos, vejam, vocês devem perceberam pelo áudio aqui, quando essa série de fundamentos saiu, a Igreja do Nazareno estava em 160 países. E hoje a Igreja do Nazareno está em 165 países. Olha só que bênção, né? Então, amados irmãos, nós podemos dizer que os nazarenos são caracterizados por apoiarem missões. Nós somos frutos de missões. A Igreja de Canoas nasceu, uma equipe de irmãos vieram dos Estados Unidos, trabalharam conosco lá, trabalharam 20 dias, deixaram lá o templo de Canoas até a parte de cima da viga, né? E eles trabalharam lá, eles deram uma oferta para que pudéssemos comprar aquele terreno. Depois nós continuamos fazendo a construção, levamos mais quase 2 anos até terminarmos, mas nós somos fruto de missões, irmãos. Nós somos fruto de missões. O Distrito Gaúcho aqui, essa área distrital onde somos igreja, é fruto de missões, né? O pastor Jamie Kratz, filho de um dos missionários, veio para o Rio Grande do Sul em 1989 e começou a Igreja do Nazareno lá na Farrapos. E ainda temos irmãos membros da igreja em Canoas, né? A Cleci é uma delas, que converteu-se lá na igreja na Farrapos. Nós somos um povo missionário, Por isso nós temos também a MNI, né? A pastora Eunice é a nossa líder distrital, e a irmã Reina é a irmã que cuida de missões aí na nossa igreja em Canoas. E, inclusive, irmãos, né, daqui uns dias, a pastora Eunice vai estar começando um estudo, né? Vai estar trazendo coisas boas para as irmãs com respeito à MNI. Nós temos aqui uma pergunta, já vamos responder aqui o Roger, né? Então, irmãos, nós somos uma igreja missionária, irmãos. Eu tenho ido em alguns encontros missionários
como é impactante, né, irmãos? Nós temos alguns relatos de missionários que estão em alguns lugares sem dizer o nome, eles não podem dizer o nome, né? Mas eles estão trabalhando. Então a igreja do Nazareno, irmãos, é uma igreja missionária. Nós podemos dizer que se algum nazareno não faz missões, tem alguma coisa um tanto, não está bem certo, né? Porque somos missionários, irmãos, somos missionários. A igreja de Porto Alegre é fruto de missões. Canoas é fruto de missões. Viamão é fruto de missões. Venâncio Aires é fruto de missões. Uruguaiana é fruto de missões. Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, nós podemos falar em todas as nossas congregações aqui, elas são fruto de alguém, irmãos, alguém decidiu ir. Você sabe, né? Um dos slogans da MNI, né? Missões se faz com quem, irmãos? Com joelhos que oram, mãos que se levantam, né? Mãos que doam, né? Doam, joelhos que oram e pés que vão. Alguém vai para algum lugar. Mateus 28, 19, irmãos, é chamada a nossa grande comissão. Esse texto é um texto básico, né? Chamado a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos, é a palavra do Senhor. Uma coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer, nós somos crentes, por quê? Nós somos crentes para falar para outros sobre Jesus. Nós somos crentes para falar para o nosso vizinho sobre Jesus. Nós fomos salvos, irmãos, né? A melhor coisa, irmãos, que podia acontecer para uma pessoa, creio que os irmãos vão concordar comigo, a melhor coisa que podia acontecer para uma pessoa, irmãos, era aceitar Jesus e morrer. Pronto. Aceitou Jesus, foi salvo, perdoado e partiu para o céu. Está lá na glória. Por que o Senhor nos deixa aqui, irmãos? Né? A palavra de Deus, irmãos, diz-nos que os anjos quiseram fazer essa missão de anunciar o Evangelho. Mas essa missão de anunciar o Evangelho foi dada a nós. Né? Então, irmãos, Deus não vai escrever um texto nos céus. Né? O Senhor não vai mandar os anjos pregarem, né? Somos nós. Somos nós que temos que ir e anunciar a outros as boas novas do Evangelho que ouvimos. Alguém falou para nós. Alguém te levou à igreja. Alguém fez um convite. Alguém te convidou para tomar um café, para ir num culto de jovens, para ir num culto missionário, para ir na igreja, e você foi, e lá você ouviu a palavra, e você é um crente em Jesus. Então, nossa série de hoje nos trata sobre esse tema. Quem somos? Né? Nós somos a igreja do Nazareno. Né? Nós somos um ramo da igreja universal, a igreja mundial. Essa igreja que está espalhada em toda a face da terra, não a igreja universal, aquela aqui do Bispo Macedo, mas nós participamos da igreja universal. Né? Um dia vamos estar todos juntos lá na glória. Somos um povo cristão, não abrimos mão disso. Somos um povo cristão. Nós cremos na palavra de Deus, nós temos as Escrituras como regra de fé e prática, nós cremos na volta de Jesus, nós estamos esperando a volta do Senhor, né? Nós cremos que somos perdoados, lavados no sangue de Jesus, né? E que devemos fazer parte da igreja. Somos um povo cristão, somos um povo que busca santidade, né? Queremos dar bom testemunho no mundo. Somos uma igreja que preza, irmãos, pela mensagem da santidade. E somos um povo missionário. Né? Vamos ver, nós temos uma pergunta então aqui, um compartilhamento. O irmão Roger está nos perguntando sobre o pensamento arminiano. Né? Então,
Na história da igreja, nós tivemos uma disputa muito grande, que ela vai até os seminários até hoje, né? E vocês já devem ter ouvido sobre a teologia arminiana e a teologia calvinista. Podemos dizer que quase que o mundo cristão se divide entre arminianos e calvinistas, né? Então, irmãos, o Calvino, então, de onde vêm as igrejas de origem reformada, né? O Calvino é o principal teólogo. Eles creem, então, no determinismo, né? Que uma vez salvo, sempre salvo. Que não se faz nada para ser salvo, né? Que Deus, quando quer salvar alguém, ele salva, e essa pessoa, depois de salva, não se perde mais. E essa teologia, então, tem uma premissa de que é como se Deus marcou determinadas pessoas para serem salvas, né? Então, esse é o calvinismo. Surgiu, então, nós temos o Armínio, Jacob Armínio. O Jacob Armínio, então, tinha uma teologia diferente do calvinismo, onde ele prezava muito pelo livre-arbítrio. O Jacob Armínio dizia, então, que o homem tem livre-arbítrio, que ele tem vontade própria, ele pode dizer que quer ou não quer. Que então, se Deus quer salvar a todos, como está na palavra, mas se o homem não quer ser salvo, Deus não o obriga, e Deus não faz a obra num coração que não lhe responde adequadamente. Nós podemos dizer que tem mais um outro teólogo, o Pelágio, que fica no meio dos dois. Uma teologia pelagiana, que é quase uma teologia assim, muito humana. O Pelágio dizia que o homem se salva quando quer ele aceita, e quando ele não quer, ele não aceita, e Deus não tem muita interferência nisso, o homem decide. Então, Calvino, quem decide é Deus. Pelágio, quem decide é o homem. Armínio, o homem tem livre arbítrio. Por isso nós dizemos que a nossa doutrina, irmãos, é uma doutrina armínio-wesleyana. Porque essas duas doutrinas se completam. O livre-arbítrio, a provisão de Deus, né? Mas também com uma doutrina de santidade, que aquilo que é feito no coração do homem é algo divino. O homem nasce, né? O cristão nasce de duas vezes. Nasce uma vez do pai e da mãe e nasce uma outra vez na água do Espírito. Ele nasce fruto da semente incorruptível da palavra de Deus. Ele tem uma mudança de mente e coração. E dentro da nossa doutrina, nós admitimos que uma pessoa salva pode apostatar da fé. Então, por isso, a nossa doutrina, irmãos, é chamada armínio-wesleyana, a doutrina do livre-arbítrio. Tá? A doutrina do livre-arbítrio, onde, na verdade, irmãos, vou dar uma opinião aqui bastante pessoal, a salvação, irmãos, é uma cena com dois atos, né? Deus fala, o homem ouve. E quando Deus fala, o homem ouve e ele responde a Deus, a salvação acontece. Né? O que Hebreus diz? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Né? Então a pessoa ouve a voz de Deus. Né? Como pregador, irmãos, quantas vezes nós sentimos que Deus, você está numa reunião, você sente que o Espírito Santo está falando, que o Espírito Santo está chamando, que o Espírito Santo está tocando, mas nem todos são receptivos e dizem sim. Tá? É possível que alguém endureça o coração, tá? Ame mais o mundo do que a voz de Deus e não responda. Tá? Espero ter respondido aí. Quem chegou mais aqui na nossa aula de hoje? O João Lucas. Boa noite, João Lucas. Deus abençoe. E também a irmã Cleusa e a Sandra aqui, que é
pastora Eunice está saudando. Amém, meus irmãos? Quando vocês tiverem uma pergunta e eu não souber responder, eu vou dizer, na próxima aula eu respondo. A Bíblia, irmãos, é para ser escrutinada, né? Para nós lermos, meditarmos nela, né? E buscarmos nela aquilo que ela quer nos explicar. Amém, meus irmãos? Diga aí, escreva aí o seu amém aí para que eu possa ver que vocês estão comigo aí na live de hoje. Nós chegamos a 11 pessoas, né? Não, 11 aparelhos conectados, né, irmãos? 11 aparelhos, né? A irmã Mônica aqui até colocou que o pastor, aqui na minha casa sou eu e o João Pedro, né, junto, né? Então, eu creio que o Roger está com a irmã Giovana junto, e os irmãos aí estão com as suas famílias, né? Então, nós temos mais de 11 pessoas, mas temos 11 aparelhos conectados na nossa reunião de hoje, né? Que bom. Obrigado, irmãos aí, amém. Então, que bom. Marca aí na sua agenda, então, irmãos. Toda quarta-feira nós temos aqui um bom papo, né? Uma boa conversa, um bom tempo de edificação. Vocês viram que já saiu no nosso áudio ali, né? Qual é o próximo tema da nossa aula de quarta-feira que vem, se o Senhor permitir. E uma vez por mês, eu estava pensando na primeira quarta-feira de cada mês, nós vamos ter uma aula, então, online. Olha aqui, o irmão Roger está dizendo aqui a Giovana e as meninas, né? O irmão Roger, a Giovana e a Lia estavam com uma virose, né? Esperamos que os irmãos estejam bem de saúde. Então, vamos ter uma quarta-feira por mês, irmãos, né? Vamos fazer juntos lá na igreja. Então, esse nosso DNI, que a irmã Adriana é a líder da DNI, né, nesse ano, vai ser híbrido, né? Nós vamos ter aulas online e vamos ter uma aula por mês, que vai ser, então, juntos, lá no templo. Amém, meus irmãos? Foi muito bom estar com vocês, tá? Eu espero que nosso tempo aqui hoje tenha sido proveitoso e que você tenha crescido mais e mais no Senhor Jesus. Vamos orar para encerrar nossa reunião, então? Agradecemos a Ti, Pai, por esse tempo precioso da Tua presença. Louvamos a Ti por essa aula, Senhor, que meditamos juntos na Tua palavra. Que o Senhor acrescente cada vez mais nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.